Go. Amém. Glória a Deus. Feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil e do mundo. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado, tem nos outorgado. A alegria de nós estamos servindo ao Senhor esse longo desses anos, e nós chegamos até aqui por mérito, e sabemos que, como diz na palavra, prayer wall, parede da oração, e nós somos felizes porque nós temos orado, nós temos buscado a Deus, e nós temos visto coisas grandiosas acontecer. Como ser um dia especial, Dia das Mães, nós vamos orar por todas as mães do Brasil, em especial minha mãe, que hoje faz um ano que nós nos ausentamos. Ela se ausentou de nós, mas graças a Deus ela foi para o céu, se converteu aos 70 anos e tem nos deixado um legado de alegria, e saber que o tempo que ela, os 84 anos que ela viveu na terra, nós, como filhos e filhas, nós, nossos familiares, demos alegria, porque nós não demos nenhuma tristeza, nós não andamos no caminho errado, e ter certeza que ela foi para o céu com alegria, de ver que nós não trilhamos um caminho do mal, trilhamos um caminho do bem. Nós estamos aqui felizes por saber que ela hoje está com Jesus, e aos 70 anos ela se converteu, e Deus nos deu o privilégio, né, de conhecer a Jesus no tempo oportuno, e coisas boas têm acontecido. Orar pela Lava Jato também, pelo todo esse movimento que está hoje ocorrendo no Brasil. E nós ficamos 2 semanas sem gravar, não foi porque nós queríamos ficarmos sem gravar, nós simplesmente obedecemos a voz do céu. Quando Deus fala, segura um pouquinho, eu dou uma paradinha e espero a Deus nos dar um sinal verde, porque eu aprendi, quando eu saí de Belo Horizonte, que eu voltei para o Rio, quando meu pai ainda estava vivo ainda, quando eu fiz aquele teste lá no Zezé do Flamengo estava lá, e quando eu voltei para o Rio, eu me senti com um dever cumprido, de saber que eu não ia trilhar um caminho do sucesso no futebol, mas eu sabia que Deus tinha algo reservado para mim, e que não era o sucesso no futebol que me esperava na frente. Então, quando eu saí lá de Belo Horizonte, com essa alegria no meu coração, de que eu fiz uma parte da minha caminhada com alegria, de que eu estava trilhando um caminho, que eu iria trilhar um caminho que Deus iria me direcionar. E a prova disso é que um dos meus irmãos, eu coloquei, né, para fazer um teste final, e meu irmão também não quis seguir a carreira. Enfim, nós conhecemos Jesus, Jesus nos mostrou um caminho, e eu quero agradecer ao Deus de Israel, no fundo da minha alma, de não ter trilhado um caminho do sucesso, um caminho do dinheiro, um caminho da ganância, um caminho do ouro, da joia e da riqueza. Eu quero agradecer a Deus por ter trilhado esse caminho em que Deus me colocou, porque não era o sucesso financeiro que iria me trazer até aqui na frente, mas sim aquilo que Deus tinha reservado para mim. E quando eu peguei na palavra de Deus, eu entendi mais ainda o porquê que todas as coisas estão acontecendo em nossa volta, e aconteceram no passado, e continuam acontecendo, e vai continuar até Jesus voltar, porque é uma promessa na palavra dele. E nós estamos vendo que o mal não vai se aceitar a derrota enquanto o bem estiver prevalecendo. E nós sabemos e estamos vendo que a coisa vai se estreitar nos 4 cantos da terra. Deus está levantando homens com uma missão e uma obra. E Deus está levantando homens com sangue na veia. E nós sabemos que a diferença vai ser agora. Daqui para frente, nós vamos fazer de tudo para que a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas. E com uma alegria no coração de não ter dado nenhuma tristeza à minha mãe. E graças a Deus, há uns meses atrás, eu pedi o nada cônsul da Polícia Federal. Eu não tenho nenhum erro, nem envolvimento, nunca tive envolvimento com nenhuma coisa errada. Nunca dei entrada no caminho errado. Eu dei uma entrada uma vez numa delegacia para pegar a minha identidade, que o policial me pegou. Então, eu não trilhei um caminho do mal. E depois que eu conheci a palavra de Deus,
e do acidente que eu tive, que eu morri, fui embora para o céu, voltei para a terra, entrei no corpo novamente. Então Deus me deu, no meu entendimento, a obra que eu tenho de realizar na terra. E essa obra que eu tenho de realizar na terra, hoje eu estou entendendo o tamanho da prioridade em que Deus me colocou nesse caminho. Porque mesmo antes de não conhecer a palavra de Deus, que eu só tenho 20 anos que eu conheço a palavra de Deus, e trilhando nesse caminho, então eu pude, antes, não tinha entendimento, nem sabedoria, nem conhecimento, mas depois que eu fiz seminário, depois que eu estudei a palavra de Deus, estudei a Bíblia, li a Bíblia por 3 vezes completa, então eu vi que Deus, Ele tem um plano reservado para todos. E esse momento é um momento em que nós estamos voltados para que a vontade do Senhor ela vai prevalecer. E a Bíblia, como palavra de Deus, ela vai ganhar curso. Daqui para frente, as coisas na terra vão se estreitar de uma tal maneira em que nós estamos vendo os rumores de guerra, nós estamos vendo um avanço do mal para não perder o poder. Mas nós estamos vendo que está se levantando, em meio às cinzas, está se levantando uma igreja, está se levantando um povo. E que esse povo que está levantando, Deus vai fazer a diferença, vai fazer algo a mais. Então se preparem, aqueles que estão pensando que estão seguros, se preparem, porque Deus vai cobrar do grande e Deus vai cobrar do pequeno. E Deus vai fazer com que a obra dele e o curso da palavra, ela ganhe efeito na vida de todos aqueles que têm uma obra a realizar e uma missão a ser cumprida. Nós estamos felizes porque Deus nos deu esse privilégio e nós não vamos arredar enquanto nós não vemos prevalecer as profecias. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. E Deus tem coisas grandiosas a fazer e realizar na vida daqueles que seguem e prevalecem a vontade do Senhor. Porque o que Deus começou a fazer na minha vida, no meu ministério, eu sei que o tempo está se findando e agora é hora de florescer, de sair um ministério na qual Deus me prometeu nos 2 anos que eu fiquei em oração. Eu sei que coisas grandiosas vão acontecer, eu não sei o tempo mais que nós vamos permanecer aqui no país. E nós sabemos do dia de amanhã como vai ser. Mas Deus sabe todas as coisas. E a alegria do Senhor é a nossa força. E como sendo hoje um dia especial, nós vamos ler uma palavra em agradecimento tudo aquilo que Deus tem feito. Nós vamos ler uma palavra. Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que está no céu, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos, te glorificamos, te rendemos graças pela sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor nesse momento para agradecer as maravilhas que o Senhor operou no passado e as que o Senhor está operando hoje. Oramos, Senhor, pela Lava Jato, pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro, pela doutora Janaína, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelos homens da política que o Senhor está levantando para combater o conluio da corrupção, as margens do subterrâneo podre que está surgindo. Nós entregamos em tuas mãos a população brasileira, o povo brasileiro, os homens e as mulheres de valor que o Senhor está levantando e vai levantar uma igreja lavada e remida para fazer algo nesse país, porque o nosso país é um país que o Senhor chamou para despontar como um país em que florescerá como árvore frutífera. Que o Senhor possa estar abençoando o nosso povo brasileiro e possa estar levantando uma nação e um povo lavado e remido para as boas obras. Abençoa nossas vidas, nossos ministérios, abençoa os líderes evangélicos, aqueles que estão compromissados em fazer a tua vontade. Aqueles que não estão, eu entrego em suas mãos e faço a vontade. Oro por Raiz da Serra, pelo pastor Josué, pelo pastor Endeberg, pelos pastores que nós conhecemos, todos os pastores que nos ajudou a chegarmos até aqui, porque eu sei que o Senhor tem coisas grandiosas a fazer e realizar. Obrigado pela minha mãe, por todas as mães brasileiras, coloco em tuas mãos nossas vidas, nossos ministérios e as suas promessas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente.
E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando o sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. José recebeu de Deus em sonhos uma palavra. Maria é uma jovem de 17, 18 anos na época, da tribo da genealogia, né, de Davi. Então Maria era uma jovem virgem e ela foi agraciada, e Deus, Espírito Santo, a sombra do Altíssimo ali cobriu e fecundou. Jovem virgem, estava namorando com José e eles estavam pensando em se casar, e ela chegou para José e falou: olha, eu estou grávida. E José, isso trazendo para os nossos dias de hoje, nós sabemos que nos dias de hoje não é diferente. O homem não vai aceitar chegar em cima da sua noiva e a noiva falar: estou grávida. Se ele não a conheceu a ela, se ele não teve contato com ela, como é que ela está grávida? Foi preciso uma intervenção de Deus aparecer em José em sonhos, para que ele, José, estivesse dentro dessa palavra, para que ela, Maria, a virgem, concedesse e daria à luz um filho. Foi preciso Deus fazer nos tempos das gerações as pessoas certas nos momentos certos. Então Deus fez José e Deus fez a Maria. José tinha temor de Deus no coração. José tinha conhecimento da palavra de Deus. Então quando Maria chegou para ele e falou que ela ia ser mãe, ele: mas eu não encostei em você, e como é que você vai ser mãe? E nós sabemos que na concepção tem que ter o ajuntamento de um homem e uma mulher. Então Deus teve que vir a José em sonhos e falar com ele: não temas em receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Então José, mesmo depois que ele ouviu, ele aceitou, mas ele tentou ainda largar ela, deixar ela de mão. Como é que eu vou? Vai crescer dentro do ventre uma criança que eu não sou pai. Ele se conscientizou de que Deus de Israel, é que era o responsável daquele milagre, porque Deus já tinha feito uma promessa. E a promessa que Deus tinha feito, olha onde que essa promessa está. Vamos voltar aqui no livro um pouquinho para trás. Vamos voltar aqui para a gente tentar entender aonde foi que Deus falou, né? Aqui em Isaías capítulo 7, no versículo 14, que diz assim, Isaías capítulo 7, versículo 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Deus tinha feito uma promessa ao profeta, aqui na genealogia, está com 700 anos atrás. Mas seguindo o calendário judeu no determinado da Idade Média, ele tinha um recesso e retrocesso. Quando chegava a 2000, ele regressava para zero e começava do zero. Então aqui, nesse tempo, dá-se um tempo de 700 anos. Antes de Jesus vir, Jesus nascer, o profeta tinha feito essa profecia. Isaías tinha feito essa profecia. Então, voltando lá 700 anos depois, então era uma profecia que estava nos pergaminhos, e todo o judeu, ele sabe, conhece os pergaminhos, conhece as promessas e conhece as profecias, que elas vão se cumprir. Então José tinha temor a Deus. Então 700 anos depois, 1000 e poucos anos depois, a virgem José estava no tempo, no momento certo. Então ali ela disse para ele que ela ia ser mãe. Então José pensou em deixá-la, mas Deus veio a ele em sonhos e disse para ele que não intentasse, porque o que nela estava sendo gerado era do Espírito Santo. E com isso eu tiro as minhas
nos meus conhecimentos, de que Deus trabalha com o tempo, o passado, o presente e o futuro, e Deus não muda o parecer das promessas. Quando Ele começa a fazer uma promessa, Deus ele leva efeito ao cabo. Agora, cabe nós levarmos, temos que persistir e insistir e não desistir, porque tudo que vem para nós é em cima de dificuldade. Vem perseguição, vem um mal de uma maneira ou de outra para tentar nos apartarmos do caminho da verdade. Mas Deus reservou coisas grandes no tempo propício para aqueles que são dele e que sabem que as promessas e a palavra que foi dita para o próprio Isaías, que ela não voltaria vazia. Então nós estamos felizes por estarmos nesse muro, né, da oração, nessa parede da oração, e por estarmos vivenciando esse momento hoje, porque Deus de Israel, Ele é Deus de ontem, é Deus de hoje e será Deus eternamente. Agora, assim como hoje nós estamos comemorando no Brasil o Dia das Mães, uma parte do mundo se comemora o Dia das Mães, e muitas das mães, elas não se fazem mais presente. E quando eu era pequeno, que eu tinha assim a minha pouca idade, eu tinha assim um certo receio de ver os meus amigos, assim, chorando por causa das mães que tinham falecido, e eu, sem conhecer a Deus que isso nunca aconteça, que eu morra primeiro que a minha mãe, porque eu não saberia resistir. Mas o tempo vai nos dando, nos mostrando e vai nos preparando. Então, nós sabemos que todos nós, seres humanos, estamos nesse mundo para uma caminhada e um propósito de Deus. Então, esse momento de alegria para alguns que estão envolvidos em suas mães, e muitas das mães estão chorando hoje, que estão longe dos filhos, estão nos asilos, estão nos hospitais. Nosso prazer de orar por essas mães que estão chorando hoje e perderam seus filhos também. E aqueles que têm mãe, valorizem suas mães. Aqueles que têm pai, valorizem seus pais. Porque, como palavra de Deus, são heranças e são promessas de Deus. E nós temos que unirmos forças para levantar um exército do bem hoje, para combater o mal. E combater o mal requer abrir o coração e nos desprendermos do que estão nos cercando. E hoje eu posso entender por que Deus não deixou eu trilhar no futebol. Porque no futebol eu ia ter muitos ouros, joias e riquezas, mas não ia ter o entendimento, o conhecimento na palavra de Deus sobre esse dia de hoje. O de nós aceitarmos o nosso convívio, o nosso primeiro ano sem a nossa mãe, e o nosso pai já falecido já faz 25 anos, mas a nossa mãe tem um ano que ela nos deixou. Mas a alegria que nós temos hoje no coração e o conforto, o consolo que nós temos é que ela aceitou a Jesus aos 70 anos de idade, ela passou pelas águas, ela passou a ter comunhão, tomando o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então eu sei que ela está salva e onde ela está feliz. E todos nós que servimos a Deus, a Jesus, todos nós que trilhamos esse caminho, iremos nos encontrarmos um dia, porque como promessa de Deus e palavra de Deus na terra, ela não vai voltar vazia. Eu quero orar mais uma vez por todas as mães do Brasil e do mundo, por todos os irmãos, todos os líderes evangélicos, que abram os olhos, porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. E se nós não unirmos força para fazermos o bem e tirarmos as diferenças, porque se eu estou aqui hoje passando por tudo que eu passei para chegar a esse momento, eu tenho certeza que Deus tem algo mais ainda, maior e grandioso para mim amanhã. Porque se Deus não quis que eu trilhasse no caminho do futebol, se Deus não quis que eu trilhasse no comércio, como eu estava fazendo lá no Rio, então se Deus me colocou dentro desse caminho, é porque tem algo grandioso. E para mim chegar até aqui, o preço tem sido alto. E eu sou grato a Deus por não ter dado tristeza à minha mãe, nem ao meu pai, e nós não cometemos erros que abonassem nossa conduta e que trouxessem tristeza para o coração deles em vida na terra. Mas a alegria que nós temos é que daqui para frente, vai se levantar um exército, vai se levantar uma igreja na terra pronta e preparada para tudo. Pronta e preparada para tudo eu estou também. Porque o que Deus me deu, eu vou fazer. A missão que Deus me encarregou, eu vou fazer ela, eu vou cumprir. Não importa o que vai acontecer, mas
a missão que Deus me confiou, ela vai ser feita. Agora, a alegria que eu tenho é de saber que a minha mãe e meu pai estão guardados, me esperando lá em cima. A felicidade que eu tenho é que eu não dei tristeza para eles no passado. A alegria que eu tenho é que eu tenho uma missão. E essa missão que Deus me deu, eu vou cumprir ela. Não importa o que vai acontecer, mas essa missão eu vou cumprir. Porque fazer o bem e servir a quem e não esperar nada em troca é o que eu tenho feito. E tenho certeza que Deus tem se agradado. E que essa palavra possa estar surtindo efeito e que ela possa ganhar um livre curso nas cabeças, nos corações e nas gerações que está crescendo hoje, que o temer a Deus é nós olharmos para frente e olhar para o nosso lado, saber que Deus está acima de nós. Não importa a quantidade de ouros que você tem saindo pelo nariz, não importa a quantidade de gatos que está em sua volta, não importa a quantidade de riquezas que você possui. Acima de sua cabeça existe o Deus de Israel. E esse é o Pai do Senhor Jesus Cristo, e esse é meu Pai também. E a Bíblia nos conta, nos diz que Ele é o Pai dos órfãos e marido das viúvas. A todas as mães, nesse dia de hoje, que Deus possa estar abrilhantando, confortando, consolando os filhos e as filhas que não têm mãe hoje, que estão nos seus momentos de solidão hoje, com tristeza, mas que suas mães, que estão alegres em volta dos seus filhos, que Deus possa estar abençoando aquelas mães que estão nos asilos, ali jogadas, que eu vi uma cena outro dia na rede social, que me entristeceu bastante, né? Uma senhora de idade, o jovem que largou a mãe no asilo, e aquela mãe morreu no asilo, e aquele jovem foi lá, e ela deixou uma carta para ele, expressando a tristeza na alma que ela morreu, porque ele abandonou ela no asilo. Então, que essa tristeza que muitas mães estão passando hoje, nesse dia de hoje, ela possa ser suprida por irmãos da fé, por irmãs da fé, que vão num asilo, num hospital, ou numa casa onde tem uma serva do Senhor passando por dificuldade. Vamos ajudar quem precisa, porque o tempo de vida na terra é curto. E daqui para frente, coisas grandiosas vão acontecer. E o alvo agora é ir para cima. Nós vamos orar pela Lava Jato, pelo momento que o Brasil está vivendo, e vamos pedir a Deus que Ele continue levantando homens para fazer não só a diferença, mas para implantar a diferença. E assim como esse país, eu me maravilho de estar aqui e contar a história desse país, que no ano de 1845 os Estados Unidos tinham os mesmos problemas que o mundo tinha em termos de comunismo, mas eles venceram. Abraham Lincoln mostrou que é possível vencer. Então nós temos que buscar as ideologias, as filosofias de um povo que busca a igualdade social. E nós temos que trabalharmos para que todos tenham. Eu vou voltar na próxima semana para poder falar um pouco de algumas riquezas nacionais que nós temos no Brasil, que elas não são exploradas, elas são exploradas por picaretas, mas são simplesmente não são aplicadas nos estados, no povo e nos cidadãos. Existem riquezas no Brasil em que, se fossem trabalhadas, o Brasil era um país de ponta, de primeiro mundo, mas infelizmente nós fomos governados há mais de 30 anos por picaretas, sem vergonhas comunistas, que só buscaram os seus interesses. E o povo até hoje sofre por isso. Há 30 anos atrás, até hoje, milhões de pessoas morreram por causa do governo brasileiro. Que nós possamos termos sangue na veia para mudarmos a cara do nosso país e a cara dos nossos valores. Que as igrejas possamos nos unirmos em oração e partir para cima para poder mostrar a diferença. Que Deus possa estar abençoando as mães do dia de hoje, do Brasil e do mundo, nossas vidas, o nosso amanhã seja melhor do que hoje. Que a graça e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste que está no céu, te louvo, te exalto, te engrandeço e glorifico. Te agradecemos por esse dia, por esse momento, pela Life Church, pastor Steve, pelo Luiz, pela Rocílio, por esse movimento hoje que nós estamos vendo em volta do mundo, que uma igreja está se levantando, Senhor, para fazer algo a mais. Obrigado por José, por Maria, por Isaías. Obrigado pelos homens e pelas mulheres que a tua palavra nos mostra, que eles vivenciaram um momento difícil,
mas foram vitoriosos. Deus de Israel, nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.